falta de revoluções que revolvam podres padrões, trazendo punições. Vivo então nesse mundo banal e feliz, onde tudo é tão previsível, tudo tão politicamente correto. Tão suspeitosamente reto. Onde estão os arrojados libertários que irão das cinzas tudo recomeçar? Aí, o que ele tava comendo? Uma siriena. Ele tá atravessando a pista. Chato sem guilhotina. Caralho, é bicho oportunista, vocês viram? É sim. Seres humanos também seguiram a mesma linha. Então, o evento KT que acabou com os dinossauros. Coisa muito feia, muito cruel. Pensa na quantidade de animais agonizando anos e anos. Sua droga é você. Até se acabar. Há uns 2, 3 bilhões de anos atrás, a Terra era um inferno irrespirável. Os animais queriam ganhar a vida, mas não existia oxigênio. Aí Deus resolveu então inventar as cianobactérias para produzir oxigênio. Não dá pra pôr Deus no meio da evolução não, cara. Ah, moço, você já tá no inferno, viu? Falando essas coisas aí a respeito do... Meu Deus! Já tá no colo do capeta. Inferno que nada, cara. Eu penso no australopiteco que viveu há 4 milhões de anos atrás, vivendo entre feras terríveis, vivendo em abrigos precários, morrendo em dores terríveis com doenças que ninguém sabia o que eram. Penso também nos neandertais que foram extintos, desgraçadamente extintos. Eles sim viveram o inferno. Nós não, cara. Nós praticamente estamos num paraíso. Essa coisa do macaco aí, cara, eu entendi assim. Há 5 milhões de anos atrás, a gente ainda era macaco. Mas se a gente por acaso existir daqui a 5 milhões de anos, ainda assim teríamos algo de macaco, cara. Portanto, cara, você aí que morre de medo de ser macaco, que foge como o diabo da cruz de ser macaco, cara, vai se conformando que não vai ter jeito não. Sobre essa coisa do macaco aí, é uma coisa muito interessante que são os chamados reflexos primitivos. E dentre esses reflexos primitivos, há o chamado reflexo prênsil. Esse reflexo é irrefutável. O reflexo prênsil, cara, eu tive, você teve. E é basicamente assim: se você encostar qualquer objeto na mão de um bebê, a mãozinha dele involuntariamente vai se agarrar firmemente a esse objeto. E isso acontece também, que é mais interessante, com os pés, cara. Se você encostar qualquer objeto lá, ele vai se curvar, tentando se agarrar. E esse reflexo é irrefutável porque ele remete lá onde a gente foi macaco, quando a gente na selva precisava correr por entre os galhos, e as crias então precisavam se agarrar firmemente aos pelos das mães para não se estatelarem no chão. E aquele tempo, imagino, a gente deveria ter isso no rabo também. Para você ter uma ideia, cara, e observar isso mais claramente, basta observar um macaco brasileiro que é muito interessante, que é o muriqui. E por aí, cara, dá pra você ter uma ideia também, por inferência, é lógico, sobre a predileção que os seres humanos têm por esportes radicais, essa coisa de buscar adrenalina, cara, isso é essencialmente primático. Tem uma modalidade atual aí que eu vejo, por exemplo, o Le Parkour, visceralmente primático. Muita gente não crê nas mudanças do processo evolutivo porque ela se baseia em coisa de milhões e bilhões de anos, coisa que a nossa mente pequenininha não consegue abarcar. A gente não consegue imaginar nem 5 mil anos, cara, que dirá coisa de quase 5 bilhões de anos, que é a idade da Terra. Porém dá pra ter uma base, cara, começando por 500 anos, que é a idade que tem o Brasil. E você observa paisagens da maior parte do Brasil, então imagina o que era antes, tudo selva, quando da chegada dos europeus. E você vê o que tá hoje, apenas 500 anos. Se agarrando às coisas terrenas,
Um dos perigos da nossa mentalidade evolucionista é que a gente tende a abonar o pragmatismo evolucionista. A gente percebe que as coisas não são como nós queremos. Sim, como desgraçadamente a evolução assim quer. Existiam aí por volta de uns 5 milhões de povos indígenas vivendo no Brasil. E aí os europeus chegaram com seus costumes cristãos, ergueram uma cruz, rezaram uma missa. Tudo que conseguiu foram tétricas múmias. Os indígenas foram massacrados. Sei, cara, eu sempre tive uma preguiça desgraçada de rezar, viu, cara? Eu achava um saco ter que rezar. Persistir com o velho sonho de comer, Akhenaton. Então, o alimento já tá lá, cara, na mesa. Já tá tudo ganho. Pra que agradecer a quem, cara? Agradecer o quê? Tem que comer, se alimentar e trabalhar e avançar. E não há o que o faça pelo desse saber, insano sonho pelo avanço febril da humanidade. resistir. Religião é escuridão, cara. Ei, pobre homem, Escuridão que permitiu a escravidão. seus medos. E mesmo no Brasil, cara, sabe quanto que um escravo O vivia? sangue inocente 7 anos. jorrado de seus Depois já se sacrifícios trocava por outro. foram em Já leu vão. o relato que faz o francês Debré sobre o suplício que passava um Seus escravo planos no Pelourinho, cara? celestiais E as pessoas estão bem assistiam aquilo apregoados. e depois iam tranquilamente para a igreja rezar. E a exploração do homem pelo homem continua. Trabalho escravo, trabalho infantil, Imensas principalmente manadas essa recente e vergonhosa exploração líderes velada que é a exploração pela fé religiosa. Cada vez mais se dará um embate entre as pessoas evoluídas e as ainda não evoluídas. Você vê aí o futuro que a gente está agora, né? Estruturas. O homossexual já está querendo andar de mão dada, apesar de muita gente não estar querendo. E aí o governo lançou a campanha para, pelo menos as gerações do futuro, tentarem compreender a homossexualidade, porque nossa já não tem mais jeito. E a bancada conservadora, evangélica, já taxa logo de kit gay. E aí a presidenta não tem peito pra manter a campanha e viram, né? Deu no que deu. Será que a gente vai ser sempre um paizinho tacanho, medíocre nessas questões progressistas, cara? Atrás até de países como o nosso vizinho aí, o Uruguai. É uma falta de generosidade para com o futuro, né? Ah, o Michael Jackson, o rei do pop comprou uma cor nova, comprou um rosto novo, comprou tudo. Eu embarcava também nessa coisa mesquinha, cara. Mas é o futuro. Futuramente, se a pessoa quiser ficar parecida com um koala, ela vai ter essa opção. A gente só não está mais avançado porque não estamos no esforço comum. Muita gente ainda prefere viver no paleolítico. Um ramo religioso preocupante aí que eu acho que pode até se desmembrar em outras tendências aí pro futuro é o espiritismo, cara. É muito sedutor. Tudo que eles falam bate. Eles misturam. E, cara, eles fazem uma salada danada da fé. Eles combinam coisas que são da genética com vidas passadas. Eu sei que é uma religião muito sedutora, viu, cara? E os autores de novelas sabem disso. Eu lembro quando eu li pela primeira vez História das Religiões, cara. Era um alfarrábio. A história do livro é o seguinte: a gente morava num colégio de freiras, do qual ao lado também havia um colégio de padres. E esse colégio de padres havia fechado e a biblioteca então foi toda pro porão do colégio das irmãs. Meu pai, aficionado por história, tudo que era história ele pegava pra ler. E pegava e ia ficando lá. E foi ficando. Eu sei que onde eu li esse livro foi o livro que me balançou, História das Religiões. Acho que foi o primeiro que me abriu os olhos mesmo. E aí eu fico pensando assim, cara. Um padre tem que estudar tudo isso aí. Acho que é um momento assim que ele balança também, a hora que ele depara com a infinidade de religiões que há. E aí tem, viu? Tantas crenças que houve outrora. Você acha que são todos inocentes? Acho que ele balança também, viu? Então eu fico pensando que alguns padres até têm suas desconfianças ateístas bem fortes.
Só que eles continuam no exercício do sacerdócio devido algo assim, para explicar melhor, é como num casamento. Um casamento que não tá lá essas coisas, não vai mais bem. Um casamento que já deu o que tinha que dar. Só que a pessoa continua mesmo assim, devido talvez o status de estar casado com aquela pessoa, mas principalmente pela comodidade de estar casado. Engraçado, cara, as pessoas não têm saco para discernir o que realmente é a vida e querem coisas prontas. Acreditam ainda que vão ser arrebatadas. E cara, século 21, hein? E muitas pessoas ainda creem nisso, que serão arrebatadas. Elas vivem numa redoma. Acham que tudo será lindo depois da morte. O papel às vezes mente, eles nem falam isso pra gente. A realidade da vida terrena mostra uma coisa, mas elas creem totalmente em outra. O arrebatamento é uma delirante invenção humana comparável à abdução. Porém, a abdução ainda ganha em partes do arrebatamento, porque embora nunca tenha sido provada nenhuma abdução, abduções são coisas físicas, envolvem nosso universo aqui. Já arrebatamento não, cara. Arrebatamento envolve coisas sobrenaturais, fantasmas, paraísos celestiais, essas coisas aí suspeitas. Quando penso na evolução desses surge tão vaidosos hominídeos, muitos nem sabem dos percalços que passamos pra chegar até essa hoje confortável e discutível posição. Se hoje ainda sonham recompensas infinitas no além, ambições além da existência, outrora isso seria luxo, pois antes creio tudo nos faltou, até a imaginação pra tantas santices inventar. Fabricaram toscamente contundentes instrumentos de pedras lascadas. Ei, nunca fomos nada inocentes, irmão. Não tivemos escolha. Os ratos e as baratas, testemunhas daquelas fúnebres extinções. Ali sim houve muito choro e ranger de dentes, irmão. Muita história em ossos e dentes. É fácil ouvir suas vozes clamorosas implorando proteção. Veio, sempre o mais inato se deu mal. Oh, porque tive que viver tão pouco. Desde bilhões de anos atrás, esses miseráveis hominídeos hoje tão evoluídos têm estado sós, como que abandonados em meio às belas paisagens cósmicas. E nada, ninguém, nenhum suposto ser superior jamais lhe respondeu a nenhuma de suas inúmeras perguntas urgentes. Bom, se a evolução está acima do bem e do mal, então quando morre assim o nosso cachorrinho atropelado, ou por exemplo quando o meu irmão morreu afogado, isso é perfeitamente normal. Talvez seria um bem. Um bem não, é o correto para o processo evolutivo. Guerras também. A crueldade que há na guerra, isso é perfeitamente normal, porque não havendo guerras, a humanidade não evolui.
A evolução é toda essa coisa que vem caótica desde bilhões de anos, tudo transformando. Enfim, para um povo nórdico, por exemplo, um povo mais frio, isso é bem mais fácil de aceitar. Já para nós latinos sentimentais, a gente fica aqui. Ah, meu cachorrinho morreu. Ah, meu irmão morreu. Ah, eu sou da paz. O problema acho que é mesmo com a gente, viu? Nós latinos é que temos mais dificuldade em aceitar as leis imutáveis da evolução.